Escola Policultural, Centro de Treinamento Profissional. Access, gerenciamento de banco de dados, do básico ao avançado. Objetivo do curso: auxiliar os estudantes e interessados em trabalhar com o software de gerenciamento de banco de dados, o Microsoft Office Access. Este curso é voltado para a criação rápida de aplicações com aspectos profissionais, utilizando tabelas com vários tipos de dados, consultas para classificar, pesquisar e alterar os dados da tabela, formulários para entrada de dados, relatórios e afins. Dicas de estudo antes de você iniciar este curso. Organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações. Revise seus estudos pelo menos uma vez por semana. Olá, meu nome é Riano De Vito e eu serei seu guia durante este treinamento. Para começar, vamos falar um pouco sobre o nosso ambiente de trabalho. O Access é a mais nova versão deste simples gerenciador de banco de dados, desenvolvido para Windows. Com o Access, você poderá criar tabelas, relacionamentos, consultas, formulários e relatórios. Para iniciar o Access, clique sobre o botão Iniciar, selecione a opção Programas e em seguida Microsoft Access. Ao iniciar o Access, observe as barras de ferramenta e o menu. É neles que você encontra os comandos básicos para o desenvolvimento de seus programas. O menu está localizado na parte superior da tela. Logo abaixo está a barra de ferramentas. As barras de ferramentas podem conter menus ou uma combinação de ambas. Na barra de menus, nós temos a opção Arquivo, que contém os seguintes comandos: Novo, para iniciar um novo documento; Abrir, que permite abrir um banco de dados existente; Sair, para finalizar o programa e fechá-lo, entre outros. Na opção Editar, temos outros comandos básicos como desfazer, recortar, copiar e colar. Na opção Exibir, você tem acesso aos principais tipos de visualização de barra de ferramenta. Também existe a opção de personalizar. Com ela, você poderá personalizar seus menus e barras de ferramentas. Também poderá adicionar e remover botões e menus, criar novas barras de ferramentas com as opções que você mais utiliza, ocultar, exibir e mover as barras de ferramentas. A opção Inserir possui comandos para criar novas tabelas no seu banco de dados, criar uma nova consulta, desenvolver um formulário, gerar um relatório, entre outros recursos que veremos com mais detalhes no decorrer deste treinamento. No item Ferramentas, encontramos alguns comandos especiais, que vão desde verificar ortografia até opções avançadas de configuração e personalização do Access. Neste menu, encontramos também opções importantes como ferramentas na web, suplementos, segurança e utilitários de bancos de dados. Logo a seguir, temos a opção Janela, que contém comandos para ocultar ou reexibir a janela que estava ativa no momento. A última opção do menu é a Ajuda. Este deve ser o ponto de partida principalmente para os iniciantes. Aqui você pode tirar suas dúvidas com apenas um clique. Clique na opção Ajuda do Microsoft Access ou então pressione a tecla F1. Será aberta uma caixa de diálogo onde você deve digitar a sua dúvida. Um outro meio para conseguir ajuda é o site do Microsoft Office, que pode ser acessado clicando no item Oficina Web. Na barra de ferramentas logo abaixo do menu, temos novamente as opções mais comuns, mas neste caso estão dispostas de forma que com somente um clique você possa alcançar qualquer comando. Em caso de dúvida, basta posicionar o cursor sobre o botão e aguardar um instante. Aparecerá uma breve descrição do comando. Observe também o painel de tarefas que fica do lado direito da janela.
Ele contém opções para criar ou abrir um banco de dados ou um projeto que já tenha sido criado. Por exemplo, para criar um banco de dados vazio, clique em Banco de dados em branco. Se preferir criar um banco de dados baseado em um modelo, escolha a opção Modelos Gerais. Bem, agora que já conhecemos nosso ambiente de trabalho, vamos ver o que o Access pode nos oferecer. No começo, isso pode parecer um pouco complexo, mas você vai perceber no decorrer deste treinamento que o Access é muito fácil de ser utilizado. Afinal de contas, a ideia de utilizar um banco de dados é facilitar a vida, e não complicar. Neste capítulo, começaremos a ter contato com o Microsoft Access. Poderemos ver o que é um banco de dados, como criar um, ou mesmo como abrir um arquivo deste aplicativo. Um banco de dados é um conjunto de informações organizadas sobre um determinado assunto, como por exemplo, uma agenda pessoal, uma lista telefônica, cadastro de produtos, de empregados, etc. No banco de dados você pode criar tabelas, que são o objeto principal do Access e tem a função de armazenar esses dados. Você pode fazer consultas a esses dados, criar formulários, criar relatórios personalizados e macros, que são uma forma simples e eficiente de automatizar diversas operações. Ao iniciar o Access XP, observe o painel de tarefas do lado direito de sua janela. Ele contém as opções para criar, abrir um banco de dados ou um projeto. Através do painel de tarefas novo, você poderá criar um banco de dados ou utilizar um dos modelos existentes. Algumas opções que podemos escolher no painel de tarefas são Banco de dados em branco, que permite a criação de um banco de dados a ser estruturado, e abrir um arquivo existente, onde você abre um banco de dados que já tenha sido criado anteriormente por este aplicativo. Agora, criaremos um banco de dados em branco que mais tarde se transformará em uma agenda de contatos. Para isso, clique no item Banco de dados em branco. Dê um nome para seu banco de dados. Em nosso exemplo, utilizaremos o nome Contatos. Ao salvar este arquivo, o Access acrescenta automaticamente a extensão MDB. No Access XP, diferentemente de outros aplicativos, você só trabalha com um banco de dados de cada vez. Caso queira abrir um novo banco de dados, primeiramente é necessário fechar o arquivo atual. Para tanto, clique no item Fechar, que está localizado no menu Arquivo. Para abrir um determinado banco de dados, utilize a opção Abrir, que também está localizada no menu Arquivo. É importante ressaltar que o Microsoft Access é capaz de abrir os arquivos produzidos em versões anteriores deste aplicativo. Porém, se você possui o Access de uma versão mais antiga, ele só conseguirá abrir os arquivos da mesma versão ou de versões anteriores. Os exemplos utilizados durante esse treinamento foram produzidos pelo Microsoft Access. Neste capítulo, vimos o que é um banco de dados, como criar um banco de dados utilizando os recursos disponíveis no Access, que são tabelas, consultas, formulários, relatórios e macros, os quais veremos em detalhe nos próximos capítulos. Como já foi dito anteriormente, as tabelas são os objetos fundamentais de qualquer banco de dados. É nelas que ficam armazenadas todas as informações. Com base nelas, é possível gerar relatórios e gráficos e fazer consultas, entre outras tarefas. Por que é necessário criar uma tabela? Uma tabela é a forma utilizada em bancos de dados para armazenar as informações. Portanto, sem tabelas não existe um banco de dados. Que tipo de informações cada tabela deve conter? No exemplo que vamos produzir, será necessário guardar nomes, endereços, telefones e outros campos que se mostrarem necessários. Uma boa analogia a uma tabela de banco de dados pode ser feita utilizando-se o exemplo de um fichário de cartões. A tabela seria o fichário, cada cartão seria equivalente a um registro das tabelas, que equivale a uma linha. Agora, vamos criar a nossa primeira tabela. Esta tabela será a tabela principal de nossa agenda de contato. Para criar uma nova tabela, basta selecionar o item Tabelas no menu de objeto. Para cada tipo de objeto no Access, existe a opção de utilizar um assistente. Facilita a vida principalmente dos usuários iniciantes. Vamos utilizar o item Criar Tabela, utilizando o assistente para simplificar a criação de nossa primeira tabela. Existem duas formas de se trabalhar com tabelas. A primeira é o modo Estrutura. Este é o modo que utilizamos para definir as informações que serão armazenadas. O segundo modo chama-se Folha de Dados. Este é o modo padrão de visualização das informações. O assistente utiliza o modo Estrutura para criar a tabela. Para iniciar o assistente, dê um duplo clique no item Criar Tabela utilizando o assistente. Os tipos mais comuns de tabela já encontram-se disponíveis neste assistente, separados em modelos comerciais e pessoais. Para este exemplo, vamos utilizar um modelo comercial. Selecionando o modelo comercial,
veremos as tabelas de exemplo mais utilizadas comumente. Existem modelos para os mais diversos fins, entre eles tabelas de contatos, funcionários, pedidos, projetos, eventos, etc. Ao escolher um modelo de tabela, são mostradas as listas de campos mais adequados na listagem central. Clique na opção Contatos dentro da lista de tabelas de exemplo e serão listados os campos mais comuns para este tipo de tabela. Agora, devemos escolher os campos que serão utilizados em nossa tabela. Para selecionar os campos, clique sobre o nome do campo desejado e então aperte o botão da seta simples para a direita. Usando a seta dupla para a direita, você adiciona todos os campos disponíveis em sua tabela. Para retirar um campo, basta selecionar o campo desejado na listagem de campos na nova tabela e clicar na seta para a esquerda. Para retirar todos os nomes, utilize a seta dupla para a esquerda. Vamos selecionar os seguintes campos: código do contato, nome, sobrenome, endereço, telefone comercial, e telefone residencial, e adicioná-los à lista de campos da nossa nova tabela. Estas são as informações básicas para a nossa agenda de contatos. Clique no botão Avançar. Em seguida, aparecerá uma tela pedindo para você dar um nome para a sua tabela. Escolha um nome. No nosso caso, será utilizado o nome Contatos. Clique no botão Avançar novamente. Na tela seguinte, o assistente pergunta o que você deseja fazer após criar a tabela. Utilizaremos a opção já ticada de inserir os dados diretamente na tabela. Depois disso, clique no botão Concluir. O campo Código do Contato é do tipo autonumeração. Esta é uma propriedade que podemos definir ao criar tabelas. Podemos definir muitos tipos de dados para cada tipo de campo das tabelas. Veremos isso com mais detalhes no próximo capítulo. Agora vamos preencher um registro. Como exemplo, vou inserir os dados da minha amiga Gabriela. Preenchemos primeiro o campo que se refere ao nome da pessoa. Depois, sobrenome, endereço, e assim por diante. Perceba que o campo Código de Contato foi preenchido automaticamente, pois é um campo do tipo autonumeração, como explicamos antes. Para entendermos melhor como manipular os registros, vamos utilizar o banco de dados do exemplo número 1, capítulo 3, que se encontra neste CD na pasta Exemplos. Caso alguma coluna esteja estreita demais, dê um duplo clique entre os nomes das colunas e o tamanho da coluna pequena se ajustará automaticamente. Depois de inserir vários registros, veja que na parte inferior da janela temos a barra de navegação que indica o número do registro que estamos preenchendo. A quantidade total de registros também é mostrada. Podemos navegar também pelos registros somente clicando nas setas indicadas. A primeira seta para a esquerda posiciona a tabela no primeiro registro. A segunda seta, também para a esquerda, permite voltarmos os registros um a um. A terceira seta, esta para a direita, permite ir avançando um a um. A quarta seta para a direita posiciona a tabela no último registro. Observe que a última seta, com sinal de asterisco, insere um novo registro no final da tabela. Para excluir um registro da tabela, também é muito simples. Basta selecionar o registro que você deseja excluir e clicar com o botão direito do mouse, escolhendo a opção Excluir Registro. Aparecerá uma caixa de alerta
confirmando se você deseja mesmo apagar esse registro. Para selecionar os registros, é necessário clicar na primeira coluna chamada Seletor. Para excluir vários registros de uma só vez, deixe pressionada a tecla Shift do seu teclado e escolha os registros que quer excluir. Vá para o menu Editar e escolha Excluir registro. Também aparecerá uma caixa de alerta perguntando se você deseja realmente apagar esses registros. Depois de ter preenchido todos os dados, é necessário salvar a sua tabela. Clique diretamente no botão Salvar da barra de ferramentas. Para sair, clique no menu Arquivo e escolha a opção Fechar. Neste capítulo, nós vimos como criar uma nova tabela utilizando o assistente de tabela. Vimos também como preencher dados na tabela no modo Folha de Dados e como manipular os dados neste modo. Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos dar uma olhada na nova versão do Microsoft Access. Para isso, podemos clicar no botão Iniciar, ferramenta Cortana, digite Access com 2 Cs e 2 Ss. Cliquem no primeiro resultado com este ícone, com a letra A à esquerda, Aplicativo. Reparem que o Access, nesta versão, a versão 2019, é compatível com sistemas operacionais 10 em diante do Windows. Tudo bem? As opções, conforme versões pré-2007, não estão mais elencadas necessariamente na mesma posição. Podemos abrir, por exemplo, um arquivo de tabela, contratos, e reparar que dentro do banco de dados, a organização dos dados é semelhante às versões anteriores do Access. Porém, essas opções aqui, se analisarmos pelo layout, as guias e também as opções dentro delas, elas estão num formato completamente diferente das versões XP e 2003. Tudo bem? Não se preocupe, pois com os livros atuais, videoaulas e até mesmo o site oficial da Microsoft, você pode realizar tarefas sem tantas preocupações. O Access apresenta algumas novidades que veremos ao longo do curso. Uma delas é a visualização de novos gráficos, da mesma maneira como nós visualizamos no Excel. Tudo bem? Outra novidade é o suporte ao número grande, que é o Big Int, que é ideal para tabelas vinculadas e importadas. Também temos o suporte para dbase, que antes havia sido retirado de versões anteriores e agora retornou para a versão 2019. Temos também a classificação da planilha de propriedades, o label name, a lógica de repetir conexão ODBC e melhorias de acessibilidade. Além disso, também temos agora a facilidade de configurar as listas de valores. Tá certo? Então, a aula de hoje, ela serviu para mostrar a você que o Access, assim como qualquer outro aplicativo do pacote Office, ele apresenta agora novas opções e novas mudanças, sobretudo na disposição dessas opções. Não se preocupe, pois com o decorrer das aulas, nós iremos revisar onde essas opções se encontram, tá bom? E então vamos aprimorar as nossas habilidades. Muito obrigado pela participação da aula de hoje. E não esqueçam de curtir o nosso canal.